Quantas vezes você já se perguntou por que aquela pessoa que parecia tão importante simplesmente saiu da sua vida sem explicação? E se eu lhe dissesse que isso não foi acidente, mas a mão de Deus preparando você para algo muito maior? Amados irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês uma verdade que tem transformado corações e libertado almas ao longo dos séculos. Uma verdade que o grande pregador Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe da pregação, proclamou com fervor em seus dias. Ele dizia que Deus frequentemente nos disciplina através do afastamento, não para nos punir, mas para nos preparar. E hoje, quero levá-los a compreender por que o Senhor, em sua infinita sabedoria, permite que certas pessoas se afastem de nossas vidas exatamente quando estamos prestes a entrar em uma nova temporada. Observe sua própria jornada por um instante. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que aquela separação dolorosa, aquela amizade que se desfez, aquele relacionamento que terminou, na verdade abriu caminho para as maiores bênçãos da sua vida? Não foi coincidência, meu querido. Foi providência divina em ação. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 13 e 20 que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Veja que profundidade há neste versículo. O Senhor não está apenas nos aconselhando sobre companhias. Ele está nos revelando um princípio espiritual poderoso. As pessoas ao nosso redor moldam nosso destino. E quando Deus está prestes a levá-lo a um novo nível, Ele precisa remover aqueles que não caminharão nessa direção com você. Pense comigo. Quando o Senhor chamou Abraão para sair de sua terra, Ele não disse para levar toda a parentela. Disse para sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Gênesis 12, versículo 1. Por quê? Porque Deus sabia que Abraão precisava se separar de tudo que o prenderia ao passado para abraçar o futuro que ele havia preparado. Algumas pessoas em sua vida representam seu Egito, e Deus precisa tirá-las do caminho antes que você entre em Canaã. Spurgeon costumava dizer que Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima derramada, cada coração partido, cada afastamento doloroso tem um propósito eterno. O Senhor usa essas experiências para nos moldar, para nos refinar como ouro no fogo. E muitas vezes, o afastamento de pessoas é a ferramenta que Ele usa para nos libertar de padrões destrutivos, de influências tóxicas, de relacionamentos que drenam nossa fé ao invés de fortalecê-la. Veja o exemplo de José. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Foi traído, caluniado, esquecido na prisão. Mas cada afastamento, cada porta que se fechou em seu rosto, estava preparando o caminho para que ele se tornasse governador do Egito. Se José tivesse permanecido na casa de seu pai, jamais teria chegado ao palácio. Deus precisou removê-lo de um ambiente para colocá-lo em outro. E o mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Quero que você entenda algo crucial. Quando Deus está prestes a abençoá-lo, Ele primeiro limpa o terreno. Ele remove as distrações, os relacionamentos que não suportariam o peso da bênção que está por vir, as pessoas que não celebrariam sua vitória, mas sim sentiriam inveja dela. O Senhor conhece cada coração. Ele sabe quem genuinamente ama você e quem apenas se beneficia de sua presença. Em 2 Coríntios 6, versículos 14 a 17, Paulo nos exorta a não nos colocarmos em jugo desigual com os incrédulos. E isso não se refere apenas a casamento. Refere-se a qualquer aliança que comprometa nossa caminhada com Deus. Quando você está prestes a entrar em uma virada, em uma nova temporada de vitória, Deus examina cada relacionamento em sua vida e remove aqueles que não estão alinhados com seu propósito para você. Isso dói? Sim, dói profundamente, porque nós nos apegamos às pessoas, criamos laços emocionais, investimos tempo, energia, amor, e quando essas pessoas saem, sentimos como se uma parte de nós tivesse sido arrancada. Mas eu preciso lhe dizer a verdade. Às vezes, Deus precisa arrancar algo de nossas mãos porque estamos segurando tão firme que não conseguimos receber o que Ele quer nos dar. Nossas mãos estão cheias das pessoas erradas e Deus precisa esvaziá-las para enchê-las com as pessoas certas. Lembre-se de Ruth e Orfa. Ambas eram noras de Noemi. Ambas começaram a jornada de volta a Belém.
Mas apenas Ruth completou o caminho. Orfa voltou. E não havia nada de errado com Orfa. Ela simplesmente não era destinada àquela jornada específica. Ruth foi, e sua fidelidade a levou a se tornar parte da linhagem de Jesus Cristo. Algumas pessoas são como Orfa em sua vida. Elas caminham um trecho com você, mas não foram chamadas para a jornada completa. E está tudo bem. Deixe-as ir com gratidão pelo tempo que tiveram juntos, mas não as impeça de voltar. Se você está neste momento passando por um afastamento doloroso, se alguém que você considerava essencial acaba de sair da sua vida, quero que você saiba que Deus está no controle. Ele não está punindo você. Ele está preparando você. Cada saída cria espaço para uma entrada. Cada fechamento de porta é a garantia de que uma janela maior está prestes a se abrir. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu convido você a apertar o botão de inscrição agora. Aqui nós mergulhamos profundamente nas verdades espirituais que transformam vidas. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, desenvolvemos um material especial chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. É um guia prático e transformador que está disponível no link do primeiro comentário fixado. Não é apenas um livro, é uma jornada de reconexão com o coração do Pai. Agora eu quero levá-lo mais fundo nesta verdade espiritual. Você precisa compreender que existem razões divinas, propósitos eternos por trás de cada afastamento que o Senhor permite em sua vida. E quando você entende esses propósitos, a dor se transforma em esperança. A perda se torna ganho. O fim se revela como um novo começo. A primeira razão pela qual Deus afasta pessoas da sua vida antes de uma virada é para proteger sua fé. Sim, meu irmão, minha irmã, para proteger aquilo que é mais precioso em você. Sua fé é o alvo principal do inimigo. E algumas pessoas, mesmo sem intenção maliciosa, funcionam como vampiros espirituais que sugam sua confiança em Deus. Elas questionam suas decisões, duvidam das promessas que você recebeu, minimizam seus sonhos. E se você permanecesse conectado a essas vozes, sua fé seria tão enfraquecida que você não teria força para atravessar a porta da bênção quando ela se abrisse. Veja o que Jesus disse em Mateus 10, versículo 36. Ele declarou que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso é profundo e doloroso ao mesmo tempo. Nem sempre seus maiores opositores estão fora. Às vezes, eles dormem sob o mesmo teto, sentam à mesma mesa, compartilham o mesmo sangue. E Deus, em sua misericórdia, cria distância entre você e essas influências antes que elas destruam o que ele plantou em seu coração. Pense em Neemias. Quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, seus inimigos tentaram de tudo para detê-lo. Mas Neemias não se distraiu. Ele disse uma frase poderosa que está registrada em Neemias 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Veja a sabedoria nisso. Ele reconheceu que descer para dialogar com os opositores era abandonar a obra que Deus lhe confiara. Às vezes, Deus não afasta as pessoas de você. Ele afasta você das pessoas. Ele eleva você a um nível onde as vozes negativas simplesmente não conseguem mais alcançá-lo. A segunda razão é para purificar suas motivações. Quando você caminha rodeado de pessoas que só valorizam o que você faz e não quem você é, você começa a derivar sua identidade do desempenho. Você se torna refém da aprovação alheia. E isso é perigoso, porque quando Deus quer levá-lo a um novo patamar, Ele precisa que você saiba quem você é nele, não no que você faz ou no que os outros pensam de você. Davi experimentou isso de forma brutal. Quando ele fugiu de Saul, muitas pessoas o abandonaram. Mas foi naquele deserto, naquele isolamento forçado, que Davi escreveu os salmos mais profundos. Foi ali que ele aprendeu a buscar a Deus, não por causa de uma plateia, mas por pura necessidade espiritual. O Salmo 62, versículo 1, captura essa intimidade. Somente em Deus, a minha alma espera silenciosa. Aquele somente é crucial. Quando não há mais ninguém, só Deus, sua adoração se torna pura. Suas motivações se tornam transparentes e você está pronto para a bênção. A terceira razão pela qual Deus afasta pessoas é para criar espaço para relacionamentos divinos.
Você já percebeu que sua vida tem uma capacidade limitada? Você não pode estar profundamente conectado com 100 pessoas. Você não pode investir igualmente em dezenas de amizades. E se sua vida está cheia de relacionamentos superficiais, tóxicos ou desalinhados com seu propósito, não há espaço para as conexões que Deus quer trazer. Ele precisa esvaziar sua mesa para sentar as pessoas certas nela. Precisa limpar seu calendário para que você tenha tempo para aqueles que foram designados para caminhar com você na próxima estação. Eclesiastes 3 nos ensina que há tempo para tudo. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Isto não é frieza, é sabedoria. É reconhecer que nem toda temporada dura para sempre e nem toda pessoa foi chamada para todas as suas temporadas. Pense em Paulo e Barnabé. Eles eram parceiros ministeriais poderosos, mas chegou um momento em que precisaram se separar. Atos 15 registra uma contenda tão grande entre eles que cada um seguiu seu caminho. E sabe o que aconteceu? O reino de Deus se expandiu ainda mais, porque agora havia duas equipes ministeriais ao invés de uma. O que parecia uma perda, na verdade, era multiplicação. Deus estava criando espaço para que cada um cumprisse seu chamado específico com as pessoas específicas que ele havia designado. Deixe-me ser ainda mais claro. Algumas pessoas foram chamadas apenas para uma temporada da sua vida. Elas tinham uma função específica. Talvez ensinar você algo, talvez apoiá-lo em um momento de crise, talvez simplesmente estar presente quando você mais precisava. Mas quando essa função se cumpre, a presença delas pode se tornar um peso ao invés de uma bênção. E Deus, sendo bom, não força ninguém a permanecer onde não há mais propósito. Ele liberta a pessoa e liberta você. A quarta razão é para fortalecer sua dependência de Deus. Nós, seres humanos, temos uma tendência perigosa. Quando temos pessoas confiáveis ao nosso redor, recorremos a elas antes de recorrermos a Deus. Não por maldade, mas por comodidade. É mais fácil ligar para aquele amigo do que se ajoelhar em oração. É mais rápido pedir conselho humano do que buscar direção divina. E Deus, ciumento de nossa atenção e intimidade, às vezes precisa remover as muletas para que aprendamos a andar de verdade. Jeremias 17, versículos 5 a 8, traz uma advertência poderosa. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja o contraste. Não é que você não possa ter amigos ou confiar em pessoas, é que sua confiança primária, sua âncora absoluta, precisa estar em Deus. E se você estava tão dependente de alguém que Deus ficou em segundo plano, Ele vai remover essa pessoa não para castigá-lo, mas para recalibrar seu coração. A quinta razão que eu preciso compartilhar com você é talvez a mais transformadora. Deus afasta pessoas da sua vida para revelar quem realmente estava com você e quem estava apenas ao seu lado. Há uma diferença abissal entre essas duas posições. Estar com você significa compromisso, lealdade, presença nos vales e nos montes. Estar ao seu lado significa conveniência, interesse, presença apenas quando há benefício. E quando Deus está prestes a promovê-lo, Ele expõe essa diferença. Ele permite situações que revelam o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor. Porque a bênção que está por vir é tão grande, tão significativa, que não pode ser compartilhada com corações falsos. Provérbios 18, versículo 24 nos alerta. Há amigos mais chegados que irmãos. Isso significa que nem todo mundo que você chama de amigo realmente é. E Deus, em sua sabedoria, revela isso antes da virada, para que você não divida sua vitória com quem celebraria sua derrota. Olhe para Jó. Quando ele estava no auge, tinha amigos ao redor. Mas quando veio a provação, esses mesmos amigos se tornaram seus acusadores. Eles não choraram com ele, acusaram-no, julgaram-no. Disseram que ele estava sofrendo por causa de pecado oculto. E foi naquele momento de solidão absoluta que Jó teve o encontro mais profundo com Deus. Foi ali que ele disse a frase poderosa, registrada em Jó 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Você entende o que isso significa? Às vezes, Deus precisa remover as pessoas que falam sobre ele para que você possa conhecê-lo pessoalmente. Precisa silenciar as opiniões humanas para que você ouça a voz divina. E esse processo, embora doloroso, é libertador. Porque quando você sai dele, não depende mais de testemunhos alheios. Você tem seu próprio testemunho. Você viu Deus agir em sua vida. A sexta razão é para ensinar você a valorizar o que Deus está prestes a trazer. Quando algo vem fácil, você não valoriza. Quando você não precisou lutar, não precisou esperar, não precisou passar pela dor do afastamento, você trata a bênção com leviandade. Mas quando Deus permite que você experimente a ausência, você aprende a valorizar a presença. Quando você sente o peso da solidão, aprende a apreciar a companhia genuína. Moisés passou 40 anos no deserto antes de Deus chamá-lo para libertar Israel. 40 anos longe do palácio, longe do poder, longe de tudo que ele conhecia. Por quê? Porque Deus precisava esvaziar Moisés de sua autossuficiência. Precisava ensinar-lhe que sem Deus ele não era nada. E quando finalmente Moisés estava pronto, quando ele havia aprendido a depender totalmente do Senhor, aí sim Deus o usou poderosamente. Êxodo 3. Registra esse encontro transformador na sarça ardente. Agora deixe-me falar sobre algo que talvez esteja acontecendo na sua vida neste exato momento. Talvez você esteja olhando para trás e vendo uma série de afastamentos. Um relacionamento que terminou, uma amizade que esfriou, um familiar que se distanciou, um colega que mudou de atitude. E você está se perguntando se há algo errado com você, se você fez algo para merecer isso, se Deus está punindo você por algum erro do passado. Eu preciso que você ouça isto com atenção. Nem todo afastamento é resultado de erro seu. Nem toda separação é consequência de pecado. Às vezes, você está fazendo tudo certo. Está orando, jejuando, servindo a Deus com integridade. E ainda assim as pessoas saem. Por quê? Porque elas não foram designadas para o nível onde Deus está prestes a colocá-lo. Não é sobre mérito. É sobre destino, é sobre chamado, é sobre alinhamento divino. Isaías 54, versículo 17, traz uma promessa extraordinária. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, mas preste atenção no que vem depois. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isto significa que haverá línguas contra você, haverá acusações, haverá pessoas falando mal. E Deus não promete impedir isso. Ele promete que isso não prevalecerá. A diferença é crucial. O ataque vem, mas não vence. A oposição surge, mas não triunfa. E quando Deus está prestes a abençoá-lo, as línguas se multiplicam. As críticas aumentam. As pessoas que antes elogiavam agora questionam. E isso não é casual. É estratégico do reino das trevas. O inimigo sabe que você está prestes a receber algo grande, e ele usa as pessoas mais próximas para tentar desestabilizar você. Mas se você permanecer firme, se você mantiver seus olhos em Deus e não nas circunstâncias, verá que cada oposição estava preparando você para a oposição ainda maior que enfrentará no próximo nível. José enfrentou a traição dos irmãos. Depois, enfrentou a injustiça da prisão. Cada nível de oposição o preparou para o próximo nível de autoridade. Quando finalmente chegou ao palácio, ele sabia lidar com inveja, sabia lidar com injustiça, sabia permanecer íntegro em meio à adversidade. Os afastamentos não o destruíram, eles o construíram. Cada pessoa que saiu criou espaço para que ele se tornasse quem Deus sempre planejou que ele fosse. Então eu pergunto a você agora, você está chorando pelo que perdeu? Ou crendo pelo que está por vir? Está se apegando a quem saiu? Ou abrindo as mãos para quem Deus está trazendo? Está olhando para o passado com amargura ou para o futuro com expectativa? Porque sua resposta a essas perguntas determinará a velocidade com que você entrará na virada que Deus preparou para você. Agora preciso falar sobre algo que muitos pregadores evitam abordar, mas que é absolutamente essencial para a sua compreensão. Nem todo afastamento acontece porque a outra pessoa era má ou porque você era melhor. Às vezes, duas pessoas boas simplesmente têm destinos diferentes. E Deus, em sua soberania, as separa não por julgamento,
mas por direcionamento. Pense em Abraão e Ló. Gênesis 13 registra que houve contenda entre os pastores de ambos, e Abraão, sabiamente, disse a Ló que se separassem. Não porque um odiasse o outro, não porque houvesse pecado entre eles, mas porque a terra não podia sustentá-los juntos. Cada um tinha um chamado específico, cada um precisava de espaço para crescer, e se tivessem insistido em permanecer juntos, ambos teriam sido limitados. Você já considerou que talvez o afastamento que você está experimentando seja exatamente isso? Que tanto você quanto a outra pessoa precisam de espaço para se expandir nos propósitos de Deus? Que o amor entre vocês não é a questão, mas sim o alinhamento de destinos? Isso muda completamente a narrativa. Você não precisa odiar quem saiu. Não precisa falar mal. Não precisa criar uma história negativa. Você pode abençoar e liberar, sabendo que Deus tem um caminho para cada um. Mas deixe-me ser muito claro sobre uma coisa. Enquanto você não liberar genuinamente quem saiu, você não receberá plenamente quem está chegando. Enquanto houver amargura em seu coração, ressentimento em sua alma, mágoa não curada em seu espírito, você bloqueará a bênção, porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Lucas 5, versículo 37. Ele não traz o novo enquanto você está preso ao velho. Então, como você faz isso? Como libera quem machucou você? Como abençoa quem o abandonou? A resposta está em compreender que perdoar não é esquecer, não é fingir que não doeu, não é justificar o erro. Perdoar é escolher não usar a dívida que a pessoa tem com você como arma contra ela. É entregar a justiça nas mãos de Deus e confiar que Ele acertará todas as contas. Romanos 12, versículo 19 diz claramente: Não façais justiça por vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando você entende isso, você se liberta, porque a amargura é uma prisão, e você é o prisioneiro, não quem o machucou. Enquanto você alimenta a mágoa, a pessoa que o feriu está vivendo livremente, talvez até sem pensar em você, mas você está acorrentado ao passado. E Deus não pode levá-lo ao futuro enquanto você está preso ao que ficou para trás. Veja o exemplo de Eliseu. Quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu poderia ter ficado paralisado. Poderia ter passado o resto da vida lamentando a perda de seu mentor, mas ele não fez isso. 2 Reis 2 registra que ele pegou a capa de Elias, voltou ao Jordão e clamou: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E as águas se abriram. Eliseu honrou o passado, mas não viveu nele. Ele usou o que aprendeu como trampolim para o que estava por vir. E é exatamente isso que Deus quer que você faça. Honre o que as pessoas representaram em sua vida. Agradeça pelas lições. Reconheça o valor que tiveram, mas não faça um altar do passado. Não transforme uma temporada em uma prisão perpétua. Avance. Deus tem algo maior esperando por você. Agora entenda também que durante esse processo de transição, você passará por um deserto emocional. Haverá um período entre o antigo e o novo, onde você se sentirá só, onde parecerá que Deus o abandonou junto com as pessoas. Mas eu asseguro a você, baseado na palavra e em incontáveis testemunhos, que esse deserto é temporário, é uma passagem, não uma habitação. Os israelitas passaram 40 anos no deserto, mas o deserto nunca foi o destino final. Era apenas o caminho entre o Egito e Canaã, entre a escravidão e a promessa, entre o velho e o novo. E durante esse tempo, Deus os sustentou. Maná todos os dias, água da rocha, sapatos que não se desgastavam, vestes que não envelheciam. Deuteronômio 8, versículo 4. Deus não os abandonou no deserto. Ele os acompanhou através dele, e ele fará o mesmo por você. Durante essa transição, durante esse período entre o fim de um ciclo e o início de outro, você não estará sozinho. A presença de Deus será sua companhia. A palavra de Deus será seu alimento. O Espírito Santo será seu consolador. E quando você sair desse deserto, não sairá vazio. Sairá fortalecido, maduro, preparado para habitar a terra prometida que Deus reservou para você. Mas preciso adverti-lo sobre algo. Durante esse deserto, você será tentado a voltar, a ligar para quem Deus desligou,
a buscar quem Deus afastou, a reacender relacionamentos que Deus apagou. Não faça isso, porque quando você volta ao que Deus o tirou, você prolonga seu deserto. Os israelitas deram voltas e voltas, porque sempre queriam voltar ao Egito. Sempre lembravam dos alhos e das cebolas, esquecendo-se da escravidão que acompanhava aquela comida. Números 11, versículo 5. Você precisa ter discernimento para reconhecer quando uma porta se fechou definitivamente e quando é apenas uma pausa temporária. Nem todo afastamento é permanente. Algumas pessoas Deus remove temporariamente para tratar tanto você quanto elas, e depois as traz de volta em uma dinâmica completamente nova. Mas outras pessoas Deus remove permanentemente porque o propósito delas em sua vida se cumpriu. Como saber a diferença? Pela paz. Se você tem paz profunda sobre o afastamento, mesmo que doa, é porque é da vontade de Deus. Mas se há uma inquietação constante, um sentimento de que algo ficou inacabado, pode ser que Deus ainda tenha planos de restauração. Filipenses 4, versículo 7, fala da paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz é sua bússola. Confie nela. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da jornada que Deus está escrevendo em sua vida. Eu quero agradecer profundamente por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta palavra. Sei que ela tocou em lugares sensíveis do seu coração, mas também sei que plantou esperança onde havia dor. Se esta mensagem abençoou você, não deixe de se inscrever no canal, apertar o botão de curtir e deixar seu comentário compartilhando como Deus tem falado com você. Sua interação ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. E se você deseja ir mais profundo nessa jornada de intimidade com o Senhor, nosso material 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa de transformação espiritual. Continue aqui conosco. Os próximos vídeos que aparecerão na sua tela vão continuar edificando sua fé. Que Deus o abençoe ricamente.